Muito além de ter carteira de habilitação e saber dirigir, é bem importante conhecer a direção defensiva. Em um trânsito cada vez mais caótico, ela se torna uma ferramenta essencial para preservar vidas, a sua, a dos passageiros e a dos outros ao redor. Hoje vamos falar sobre atenção, empatia, prevenção e responsabilidade. E para isso eu recebo o Vitor Bueno da Silva, que é instrutor do SESC Senat, para a gente conversar bastante sobre direção defensiva. Vitor, quando a gente fala em direção defensiva, para mim, antes de eu pesquisar sobre esse assunto para conversar contigo, vinha à mente alguma coisa mais agressiva, né? As pessoas pensam nisso e eu sei, agora depois de pesquisar, eu sei que não é bem isso, até pelo contrário, né? O que é direção defensiva quando vocês estudam, né? Quando vocês falam sobre isso? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, dirigir de forma a antecipar todos os erros que os usuários podem cometer, apesar das situações adversas que o trânsito surge, mesmo que esteja chovendo, com neblina, cerração, saber o procedimento em cada situação que o trânsito proporciona. Quando alguém faz uma frenagem de emergência, estar numa distância de segurança que se tenha o tempo e o espaço suficiente de evitar a colisão. Meu microfone tá ouvindo agora, gente? Disse que deu uma falhinha antes. Tá tudo certo? Então continuamos aqui, Vitor. Obrigada. E por que essa direção defensiva e a gente aprender sobre ela, né? E aí vocês têm vários ensinamentos a nos passar. Por que ela é tão importante? Principalmente porque ela pode salvar nossas vidas. A gente vive num país que, infelizmente, tem índices bem altos de mortes, né? Muitas vidas ceifadas, mais de 33 mil óbitos ao ano, no estado também, e infelizmente mata mais do que violência pública. E isso faz toda a diferença entre uma escolha no trânsito que pode ocasionar a perda de uma ou mais vidas naquele sinistro. O que seria na prática? Assim, o que você poderia nos passar se eu te pedisse os principais pontos da direção defensiva para a gente praticar? São comportamentos que a gente sabe, né? Mas muitas vezes acabam não sendo realizados na prática. Mistura de álcool e direção, ultrapassagens forçadas, linha contínua, curva, celular ao volante, distrações, erro de decisão, sentiu que o carro vai aquaplanar numa chuva, pisa no freio, e aí o carro pode girar, rodar na pista, sair fora da pista ou acabar colidindo em sentido contrário com o veículo que vem. Aí tem todas as partes da dinâmica da física envolvida, que o nosso corpo não está preparado, não vai suportar, apesar das tecnologias que estão aí para ajudar, e a gente vai comentar depois. No Brasil, né, o brasileiro pratica a direção defensiva ou falta muito ainda? Pratica, mas o dia a dia, a correria, as vias movimentadas, o aumento da frota, o aumento da população, acaba que vai ficando de lado um pouquinho esses comportamentos e acha que não vai ter o erro no da frente. E acaba tendo um congestionamento, o engavetamento, uma obra que atrasou aquele percurso e vai gerar impaciência, a pressa e o erro de decisão. Quais são os principais cuidados, então, que os motoristas devem ter, né? Você já falou as principais dicas para a gente dirigir melhor, mas os cuidados, assim, até... Eu estou fazendo bem, né? Eu estou fazendo tudo isso que tu me falaste aí. O que eu preciso tomar cuidado, de repente, com os outros? No sentido de que nós, seres humanos, cometemos erros. A gente vai cometer erro. Então tem que estar preparado porque pode surgir uma situação inesperada e se eu não tiver um espaço, um tempo de decidir em tomar a decisão adequada, eu vou me envolver naquele sinistro. A atenção, né? Atenção. Maior atenção a todo momento. E quando a gente fala, né, eu te falei lá no começo que eu pensava que era mais, alguma coisa mais agressiva, por outro lado, a gente tem que ter empatia, é muito ao contrário da agressão, a gente ter mais empatia no trânsito. Isso funciona também? Exatamente, porque tem pessoas que estão no trabalho, aquilo é o trabalho, motoristas profissionais, um veículo de grande porte, que o comportamento dele é diferente, a noção de espaço, frenagem é totalmente diferente, carga, peso. Aquele condutor da motocicleta que está trabalhando e ele está numa dinâmica um pouco mais acelerada do dia a dia dele. Então a empatia, muitas vezes, se colocar no lugar dele naquela situação, por que ele está agindo daquela forma, do dia a dia, e aquele condutor, por que ele também está
é a empatia do trânsito. Vitor, eu até quero dizer aqui que eu sempre penso que pode ser o meu pai na frente, né? Que pode ser o idoso, né? E aí a gente sempre está estressado, a gente está com pressa, mas aí quando eu penso em brigar né, ou xingar, mesmo que seja para mim mesma, eu penso, mas podia ser meu pai, que já é um idoso, que dirige mais devagar e tal. Enfim, essa é a empatia. Como que vocês trabalham com isso? Ou até, antes de perguntar como vocês trabalham, nas autoescolas, que hoje, né, todos os novos condutores passam pelas autoescolas, elas aplicam a direção defensiva? Sim, tem um módulo específico que consta 16 horas aulas, né? É ensinado de forma básica, né? O condutor profissional, aquele da categoria C, D e E, que está no mercado, ele está praticando e as empresas dão um constante treinamento, a gente faz treinamentos em empresas. E esse condutor da categoria A e B, depois ele não volta, ele não tem nenhum treinamento mais. E as coisas vai ficando no automatismo e não vai mais treinando. E muitas coisas vai mudando, vai evoluindo, os veículos são diferentes, as velocidades são diferentes, então exige que tenha mais treinamento e não tem. Seria uma reciclagem que a gente deveria fazer, é isso? Uma atualização, treinamento seria adequado. E o SESC Senat oferece? Com certeza. A gente tem duas modalidades, né, tanto no presencial quanto no online. Tem os cursos dentro dos especializados, né, do MOP, transporte de passageiro, coletivo, carga divisível. Também tem 4 horas aulas específicas de direção defensiva, que pode ser remoto ou online, muitas vezes atendendo empresas especificamente e atendendo alguma necessidade específica que está acontecendo, sinistros de trajeto e retorno para o trabalho. Tá certo, Vitor. Muito obrigada pelas informações. É muito importante a gente conversar sobre isso, a gente lembrar, né, de quanto tem que ser cuidadoso isso, né? Nossa vida está ali, né? Muito obrigada. Com certeza. Bom final de semana, tá? Obrigado. Até a próxima.